mais o início de semana e quando você acha que pode entrar tranquilamente na internet, porque não seria possível, em um final de semana, você ter notícias drásticas no país. Só que aí você se depara com a primeira, depois com a segunda, com a terceira. Notícias que representam a verdadeira tragédia. Só que o mais assustador é que não é só uma notícia para você ficar chocado. São várias. Só que tem algo pior, que é o brasileiro está sendo obrigado a se acostumar, porque essas notícias são rotineiras. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma navegada na internet na manhã dessa segunda-feira. 13 ministros do governo Lula integram conselhos de estatais. E esses salários, esses ministros, turbinaram com encargos com remuneração de até 83 mil mensais. Só que não são só estes, porque Lula turbina salários de 323 aliados de cargos em conselho. Só que a bonança não para por aí, porque eu também fui obrigada a ver que esposas de conselheiras em tribunais de contas dobram a renda familiar em 5 ministros de Lula. Que coincidência! As esposas dos ministros estarem sendo indicadas em altos cargos públicos. Trágico, né? E aí você rola um pouco a tela e vê que o governo Lula fechou contrato de 323 milhões com empresas alvos da Polícia Federal. Assustador, né? Só que não para por aí. Você rola a tela e vê que novamente o juízo supremo adianta uma decisão pra mídia, dando entrevista como se fosse um famoso, uma celebridade, opinando sobre um caso que sequer deveria envolver um ministro na mídia. Você rola a tela mais um pouquinho e vê que a Universidade Federal da Bahia determinou o desligamento de ar-condicionado e elevadores em meio à crise. Falta de orçamento nas universidades. Rotineiro de um governo que acusava o governo anterior de ser negacionista e contra a educação, né? Aí você vê o Itamaraty simplesmente postando uma foto com o chanceler da Rússia. Olha só nossa nanodiplomacia, né? Inclusive estamos aí na epifania da reunião do BRICS no Brasil para discutir o quê? Sindicalismo. Ai, meu Deus, acabou? Não, não acabou não. Porque aí você é obrigado a ler um tweet de um senador dizendo que a solução para a isenção de R$5.000 de imposto de renda é simplesmente pegar o lucro dos 16 grandes bancos e distribuir para dezenas de milhões de brasileiros. Caramba, eu tenho certeza que uma criança de 10 anos invadiu o Twitter desse senador para escrever isso. Porque não pode ser que um senador escreva essa síntese de seminário de DCE. Não, não é possível. E para fechar as atualizações desse início de semana, a aprendizagem na educação básica ainda nem retomou níveis pré-pandemia. Pois é, gente, isso que eu disse aqui pra vocês são apenas atualizações de uma segunda-feira no Brasil. E eu não tô dizendo isso daqui pra você criar uma gastrite, não. Eu tô dizendo isso aqui pra você despertar e saber que precisa fazer algo pra salvar sua vida e seu futuro, porque, olha, isso daqui não dá chance sequer do pagador de impostos se indignar por notícias de forma separada. A gente já tem que digerir os combos de tragédias como essas que eu acabei de falar.